Pai. Damos início à nossa aula, nosso estudo, Deus, da sua palavra, pedindo a sua presença, pedindo a presença do teu Espírito Santo, te agradecendo pela oportunidade de estar na sua presença, de, apesar do nosso dia, de todas as coisas que passamos hoje durante o dia, nós conseguimos e chegamos até aqui, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado. Abençoa cada uma das minhas irmãs, visita, meu Deus, aquelas que não conseguem entrar, que elas possam conseguir, visita também aquelas pessoas que ainda não têm o desejo de estudar a tua palavra, que possa ser tocado no coração, que o teu Espírito possa alcançar a cada uma e mover, meu Deus, fazendo fluir esse desejo de ter conhecimento da tua palavra. Te peço que o Senhor continue abençoando nossa professora, dando paciência, dando sabedoria, cuidando dos projetos, cuidando da saúde, meu Deus, que ela continue fazendo o trabalho que ela tem feito com excelência até o dia de hoje. Se eu possa continuar aguardando, é o que eu te peço, que o teu Espírito continue falando com ela e falando através dela, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Em concordância com a oração realizada e debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, ó Pai, nós declaramos, Senhor, o início desse estudo, crendo, Senhor Deus, que o Senhor já está aqui também nesta sala, olhando por cada uma de nós, protegendo as nossas mentes, Senhor Deus, para que a gente não se distraia, para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível esse tempo, Senhor, que é tão precioso. Eu te agradeço por isso, Senhor, em nome de Jesus. Tudo é para ti, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, e amém. Então, vamos lá, capítulo 1 e 2 de Jó. Leitura agora, né? Então, Bíblias abertas. Nós, na semana passada, nós pudemos assistir o vídeo, né, que era o desenho do livro de Jó, e foi muito importante, dentro de tudo aquilo, encaixou direitinho, mas eu digo assim, né, se você tiver um tempinho, se você tiver, assim, declarando também, e dando um tempo para estar estudando o livro de Jó, assiste outra vez, assiste duas, assiste três, nunca vai ser bom, principalmente nesse começo. O meio já vai ser, o meio do livro já vai ser muito mais específico, né? Mas você entendendo o comecinho ali, que está bem explicadinho no vídeo, é muito legal, tá? Então, eu vou pedir, Indiana, você pode já compartilhar a tela na Bíblia da pastora Tereza, ou versão daquelas lá, uma das antigas, para a pastora Terê fazer a leitura. Capítulo 1, nós vamos começar fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 5. Neta. Minutinho só. Deixa eu ver se eu vou ver. Enquanto ela vai lá, eu vou lendo, tá, gente? Para a gente ganhar tempo. Eu até voltei, porque não está aqui, está lá em cima. Eu estou com a da King James. Deixa aqui. que eu vou ler. Tá, eu vou ler, tá? Tá bom? Não sei que eu ler. Deixa eu ler para ver se alguma coisa muda, mas é do... Espera aí. Achei. É 1 Posso e 2, colocar King né? James aqui também. Não, mas é que daí fica... É Ela King pode James que pôr a você outra vai ler? também. É o capítulo 1 que é para ler? Nós vamos começar do 1 hoje. Hoje e agora vai ser capítulo 1. Capítulo 1, tá, vamos lá. Lê até Isso. quando? Lê todo o capítulo? Do 1 até o 5, versículo 1 até o versículo Tá. 5.
Ai. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ai, tá bom, até aí. Tá. A gente viu, né, no esboço na semana passada do livro, que o capítulo 1 e o capítulo 2, eles abrem a primeira sessão, né, do esboço com a descrição de que Jó ele é testado nesses 2 capítulos, né? E é interessante, sobe um pouquinho a tela, por favor, Indianara, que esses primeiros versículos, do 1 ao 5, Deus vai fazer uma apresentação aí na palavra de Jó, né? E a primeira coisa, né, que destaca aqui, né, dentro de todo aquele panorama que nós estudamos na semana passada, que ele era um homem da terra de Uz, né? Então, essa localização aqui é uma localização que quando a gente vai procurar estudos sobre, não é uma coisa certa, né? Eles colocam que é próximo a Edom. E aí, assim, não tem outras referências muito precisas. É isso que eu queria dizer. Mas por que eu estou colocando aqui? Porque todo o contexto que vem em seguida vai ser sempre mostrando tudo que se refere às pessoas dentro dessa localização de Edom ou proximidade, né, desta localização, né? E lembrar, né, que Edom era quem, né? É o nome da cidade, né, onde se referia ao filho, né, Jacó teve 2 filhos, né? Aqui tá me dando um branco aqui no momento, acontece às vezes, nas melhores famílias. Um era Edom, um era... Me ajuda aí, gente. Era Jacó e o Esaú, né? O nome Edom é o nome de Esaú. É a mesma coisa, né? Quando fala Edom, era Esaú, tá? Ele era vermelhinho e o pessoal... essa localização é o local, exatamente a área do Oriente em que ele foi morar, tá? E aqui, também esse nome, Uz, terra de Uz, porque muitas vezes, quando a gente lê, e a gente não entende mesmo, não tem tanto conhecimento e aprofundamento na questão da geopolítica, de entender a geografia dessa localização, quando a gente fala de Abraão também, a gente fala Ur, dos caldeus. Então, a gente, às vezes, vê aqui Uz e tem Ur, aí a gente, muitas vezes, confunde, né? Porque aqui, quando você vai procurar, não é uma coisa que você lê da cidade
nos estudos, e você já tem assim, uma referência que você sabe, era exatamente aqui. Não dá para definir. Então, essa primeira coisa, né? Tem o nome do... Vai falar que era o nome dessa pessoa, era Jó, então vai estar dando a biografia dele e a descrição dele, que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, aí continua a biografia dele, que ele tinha, né? 7 filhos, 3 filhas, e uma composição dos seus bens, né? Que ele tinha muito gado, e fala como que eram esses gados. Agora, no 4, sobe mais um pouquinho, né? Que ele tinha seus filhos, e os seus filhos, eles gostavam de fazer banquetes, né? E fala assim, cada um por sua vez fazia o seu banquete, convidava suas irmãs, né? Que, como fala, né? Que eram 7 filhos, 3 filhas, e eles se banqueteavam, bebiam, comiam, né? Então mostrava que a vida deles era uma vida assim bem regalada, né? Que eles gostavam muito de alegria. E aí no 5 fala assim que decorrido esse turno de banquetes que eles faziam dos filhos, imagina 7 filhos, né? Então, imagina assim, 7, cada vez um, né? Dos 7 fazendo banquete. E repetindo isso continuamente, né? Jó fazia o quê pelos seus filhos? Ele se santificava e levantava de madrugada e oferecia o holocausto. Então, aqui, nessa parte, né? Podia até aqui vocês grifarem essa parte aqui que fala que ele santificava, se levantava de madrugada e oferecia o holocausto. Porque isto caracteriza o quê? Caracteriza um sacerdote, tá? Não um sacerdote do tipo levítico, que é a lei que Deus vai dar para Moisés bem depois. E tudo isso também, desde falar da localização, e aqui também do tipo de sacerdote que ele era, né? E olhando o livro como um todo, o que se vê assim que realmente o livro traça um período muito antigo. Então, essas coisinhas aí são as evidências do próprio livro que fez os estudiosos, né, falar da questão também da localização, e a gente ter mais ou menos na nossa cabeça que era um tempo bem antigo, né, uma localização ali daquele povo, que é um povo parente de Abraão, por isso que também eles colocam a data muito próxima dos períodos de Abraão, né? E a gente vai ver isso também na sequência, tá? Agora pode levantar e continuar lendo do 6 até o 12. Tá. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfemas de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão.
Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Tá. Até aí, até o 12. Volta um pouquinho lá no 6. Você seleciona essa parte aí do 6 que fala num dia em que os filhos de Deus, né? Então, assim, quando a gente faz referência, às vezes a gente está lendo, a gente passa batido, né? Mas pela continuação da conversa, a gente tem que estar vendo, mas que filhos de Deus são esses? Basicamente, né, todos os lugares que você pesquisa nas Bíblias de estudo, e eles colocam que esses filhos de Deus aí eram anjos, tá? Que vieram se apresentar ao Senhor. E, inclusive, na nossa aula, né, quando nós fizemos na semana passada, que a gente falou essa primeira parte, que no livrinho eles colocam, né, que o local dessa reunião, a gente pode dizer assim, né, eles vieram se apresentar perante o Senhor, então era uma reunião no céu. E esses filhos de Deus aqui é entendido por ser esse local, que eles estão se reunindo no céu também, ser um local onde estavam os anjos, né, criados por Deus. E como depois já faz referência a Satanás, porque a gente não vai fazer aqui nesse momento um estudo, detalhar sobre a questão de Satanás, dos anjos, mas todo mundo já tem mais ou menos essa noção, que Satanás, ele era um anjo. Tem até estudos, né, e tem como referência Ezequiel, também tem Isaías, que ele era um querubim ungido, e que ele caiu, ele é um anjo caído, tá? Então, quando Deus fez essa reunião ali com todos os anjos, mas como ele, vamos dizer, dentro de uma hierarquia, ele era superior, Satanás, tá? Mas a gente também sabe a característica já dele, né? Como opositor. Então, no versículo 7, ele já vem, né? Porque Deus já sabe quem ele é, né? E o que ele ia fazer, né? Então, pergunta para ele e pela posição que ele ocupava de ser um anjo grande, mas um anjo rebelde, né? E ele vem junto com os outros, né? E o Senhor pergunta para eles, de onde você vem, né? E ele fala de rodear a terra, de passar por ela, né? E aí o Senhor fala para ele, você viu o meu servo Jó? E aí o Senhor, mais uma vez, ele vai, assim, confirmar as características que ele dá de Jó no primeiro versículo, né? No versículo 1, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, né? No 9, sobe um pouquinho, o 9 ele vai falar assim, porventura, teme Jó a Deus debalde, ou seja, em vão? Ele quer dizer assim, ele é íntegro e tal, mas ele não está temendo a Deus simplesmente porque ele é bom, Jó é íntegro, não. Ele vai querer dizer, né, vai incitar o Senhor dizendo que Jó teme, porque o Senhor tinha o cercado, né? Tu não o cercaste de sebe, ou seja, seria uma cerca de proteção que Deus tinha criado ao redor de Jó, da casa dele, né? E que realmente ele era um homem muito abençoado. Então, de tanta bênção, era, vamos dizer assim, normal que ele temesse a Deus pela forma, né, de como Deus estava tratando com Jó, né, tendo tudo. E aí, como Satanás tem essa característica também, ele já, né, vai incitar Deus aqui, ó, toca nele. A gente já sabe, né? Mas você vai ver se ele não blasfema contra ti
na tua face. E aí Deus fala para ele, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente, um pouquinho, somente não toca, né? Sobe um pouquinho isso. Somente contra ele não estenda a tua mão, e Satanás saiu da presença do Senhor. Então, como a gente tem muita luta espiritual, né? Muito ataque, todos nós, independente se serve ou não serve, mas quanto mais você tem intimidade e busca, né, Ângela Souza? Quando que você não está numa luta ferrenha, né, Indianara? Acho que todo mundo sente essa oposição, e essa oposição vem do Satanás, que é o chefe, né, dessa rebelião de tudo. E o interessante aqui, o que a gente vê, uma das características, porque como ele tem uma força, ele é um anjo caído, está aqui, tem uma força, mas ele não é igual a Deus. A gente sempre escuta falar assim, Satanás, ele não conhece a mente, né? Porque algumas pessoas querem até equiparar o poder de Deus com a força de Satanás, né? Mas não é bem assim, né? Porque seria bem assim, né? Os filhos são, né, pessoas criadas. Então, assim, quem é o soberano? Quem cria ou que é criado? Né? Então, Deus é soberano. Então, Satanás, ele tem a sua força, mas aqui também fica claro, né, que ele não sabe, que ele não sabe o que se passa dentro da mente de Jó. Como o Senhor sabe, a ponto de que desde o começo o Senhor vai permitir que Satanás vai fazendo isso com a vida de Jó. Né? Então, é bom aqui quando a gente fala assim, que os nossos pensamentos, ele não sabe. Deus sabe os nossos pensamentos, mas o diabo não sabe. E um dos versículos, né, que você utiliza para entender que a limitação de Satanás é aqui, né? Quando ele fala, estende a tua mão e vai ver, né? Se ele não vai sair da sua presença. Deus sabia que ele não ia sair da presença. Mas Satanás não sabia. Ele não sabia o desfecho. E Deus, né, ele sabe o começo, o meio e o fim de todas as coisas, né? Então, isso para a gente responde muita coisa. A gente não sabe também o que a gente está passando, não entende, né? Mas Deus. Então, para nós é importante o quê? Que a gente vai chegar no final desse capítulo aí, vai chegar a uma posição, pela mesma posição que Jó vai ter, né? No final do primeiro capítulo, ele já tem, né? Então, vamos continuar aí. Lê agora. Não, vou pedir para a Ângela, para ficar assim um pouquinho, a Ângela Souza, não para fazer leitura da Bíblia, não, da palavra nesse momento. Eu vou pedir para você, estou procurando aqui, no capítulo 1, na revista, na sua Bíblia aí, vai ter um estudo que tem assim, 1, do 6 ao 12. Certo. Eu quero que você faça essa leitura aqui, ó, da conversa que Deus está tendo com Satanás. 1, do 7 ao 12. Não. Tem 1, 6, 7, e embaixo tem assim, 1, do 6 ao 12. Localizou? Localizei. Beleza, pronto. Então tá. Pode ir? Pode. Com base no Prestar diálogo... atenção. Tá. Com base no diálogo dessa passagem, aprendemos várias coisas sobre Satanás. Ele tem de prestar contas a Deus. Todos os seres angelicais, bons ou maus, têm de comparecer diante de Deus. O Senhor sabia que Satanás havia decidido atacar Jó. Satanás só pode estar em lugar de cada vez. Ele, embora seus demônios o auxiliem em seu trabalho,
como ser criado, Satanás tem limitações. Não pode ler nossa mente, nem predizer o futuro. Se pudesse, saberia que Jó não cederia sob pressão. Uma vez que Satanás não pode fazer nada sem a permissão do Senhor, os cristãos podem vencer seus ataques com forças de Deus. O Senhor impõe limites para a ação de Satanás. A resposta de Satanás à pergunta do Senhor mostra que Satanás existe e opera ativamente na terra. Conhece esses fatos a respeito de Satanás? Conhecer esses fatos a respeito de Satanás deve nos levar a permanecer próximos de Deus, aquele que é maior que o inimigo. Tá? Então, eu coloquei isso porque também é muito comum, né? Pelos ataques que a gente sofre também, né? O pessoal, às vezes, fica com tanto medo de Satanás, você tem que temer a Deus, né? Porque, por isso que fala lá para sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, E ele fugirá de tirar nós. de vós, né? Então, assim, eu até quis parar aí, porque a gente tem toda hora, eu estou tendo, vocês não têm. Quando a gente pensa que não, vem, né? Mas a gente tem que estar bem embasado e bem firme na palavra. A gente pode balançar, mas a gente não vai cair, porque você vai sentir, né? Você vai sentir a pancada, Uhum. né? E até assim, você pode ver que eu estou pensando no que fala, porque são muitas coisas que a gente vê, sabe, que está acontecendo, às vezes, e acontece com a gente mesmo, que você não queria que acontecesse, mas acontece. Então, a gente está estudando, mas tem que colocar, assim, cada vez mais para próximo da gente, para a gente ficar, vamos dizer, um crente cada vez mais alicerçado, né? Então, a gente está fazendo os estudos, a gente está vendo aqui, então, cada vez esse embasamento ajuda a gente a ter um posicionamento melhor, né? Porque os dias são maus. A gente trazendo isso no nossa contextualização e a partir da própria escritura, do Novo Testamento, do que Jesus falou, dos discursos de Jesus, né? Cada dia os dias são maus, são piores, né? Então, nós vamos nos fortalecer para não ser daquelas pessoas que acabam tendo tanto medo de Satanás que dá mais glória a Satanás do que a Deus. Ah, Silvane, você está já também pirando. Eu não estou, não. Quando às vezes a gente recua tanto, sabe, que você, sabe, não adianta mesmo, o fatalismo, né, que a gente viu que ou você confia, ou você entende que Deus é Deus, ou então, realmente, você não fica perdendo muito tempo, né? Mas a gente está aqui para ser fortalecido e para ir para cima, para vencer, tá? É isso que eu falo para vocês, como consolação para mim mesmo, sabe? Então, é desta forma, tá? Aí, pastora Tere, vamos ler, a Indianara vai continuar aí colocando, do 13 ao 19. Tá. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova.
Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Tá. Hein? Então, até aí. Tá. Então, assim, esses versículos aí, né, de 13 a 19, a gente vê o quê, né? Começou a calamidade, né? Onde Satanás recebeu a permissão, que ele falou para Deus se ele podia, Deus falou, pode ir, porque Deus conhecia e sabia o final das coisas. E ele vai fazer o quê? Ele vai incitar, ele é um anjo, ele vai incitar pessoas, né? Vai intervir Você vê que no versículo 15, no 17, vai fazer referência também para a gente entender, porque fala que esse livro também é um livro antigo, né? Vai falar que ele usou os sabeus, os caldeus, né? Para atacar os bens, e no final, né? Chegar até a matar os filhos de Jó. Então, o sofrimento de Jó começa aí, né? Quando ele incita e Deus dá essa permissão, porque Deus sabia o final como seria. E como isso daí já é bem conhecido, também acho que não tem mais, assim, as coisas que eu estou destacando é para a gente estar entendendo do começo até o fim e dentro do contexto panorâmico do livro que nós vimos na semana passada, né? Quando fala, essas pessoas são as evidências para as coisas que vem no estudo, né? E as evidências que se pega dentro do próprio livro, né? Esse grupo de pessoas aí que está sendo relacionado, né? Que Satanás vai utilizar para trazer a calamidade e o sofrimento para Jó. Agora, lê o finalzinho, né? Do 20 até o 22. E disse, então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, no 20, a gente vê o desespero, a aflição de Jó, né? Rasgou seu manto, rapou sua cabeça, lançou em terra, faz essa declaração, que a gente gosta de falar, gosta de cantar, né? Como nós falamos, tanta coisa linda sai desse livro, né? Ele saiu, né? Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornei para lá. Tem louvor da Rose Nascimento, tem da Midian, tudo em cima dessa palavra aí, né? Muito linda. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, ele manteve a sua integridade, né? Porque ele não atribuiu a Deus falta nenhuma. Então, esse finzinho aqui do capítulo mostra o quê? Que ele se submete à soberania de Deus. E traz para nós a seguinte lição também, né? O cristão, ele pode manter-se fiel quando ele está passando por um monte de situações, tragédias, calamidades, sofrimento, dor. Pode manter-se fiel? Você olhando para Jó, você vê que é difícil, mas pode, né? Uhum. Então, é isso que Jó ensina. Sim, nós podemos manter a nossa fé também, é uma questão de fé. A fé da gente é provada muitas vezes, né?
mas a lição que esse primeiro capítulo nos traz é isso. É dolorido, mas você pode permanecer fiel. Deus te conhece. E Deus conhece a nossa estrutura melhor que tudo, né? Porque, assim, ele vai falar assim, a Silvana não aguenta, não. Ela aguenta até aqui, né? Às vezes a pessoa vai olhar e fala assim, se fosse eu não ia aguentar, não, né? Mas Deus sabe até quanto você aguenta. Tudo isso é para a gente estar trazendo nisso, né? Às vezes, né? A Indianara até falou da semana passada que ela já passou situações, né, Indianara? Eu não sei o que é exatamente, mas eu passei, estou passando. Hoje eu recordei algumas coisas com a minha irmã Terezinha, tanta coisa que a gente, uma família de 10, né? Quantas coisas que nós passamos, que hoje a gente pode falar que a gente está no céu verdadeiramente, com tudo que a gente passa, né, pastora Tereza? Verdade. Deus trouxe na nossa mente hoje que eu estava com ela de manhã. Então, é assim, né? Ele sabe. Você quer falar, Indianara? Eu queria falar uma coisa que eu vi aqui nas minhas anotações. O versículo 10 tá aqui, né? Porventura tu não cercaste de sebe, de bens. Quando eu li o livro de Jó, eu li na King James, e ele fala assim, ó. Tu não fizestes uma cerca sobre ele, e sobre a sua casa, e sobre tudo que ele tem, por todos os lados? Então, essa cerca é a proteção de Deus sobre tudo na nossa vida, que me levou até Ezequiel. Não, perdão, Zacarias 2:5, que fala. 2:5. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Amém, aleluia. Ver o cuidado de Deus sobre nós. E todas as vezes que a gente passa realmente por alguma situação ruim, é a permissão de Deus. Para prevalecer nossa fé, para nos testar e etc. E esse texto que você leu de Zacarias aí, 2:5, eu muitas vezes nas minhas aflições eu declaro essa palavra, né? Falo assim, o Senhor é aquele que é uma proteção ao meu redor, é uma proteção de fogo, né? Então, é essa cerca, né? Ele fala, eu mesmo serei para ele uma cerca. E é assim mesmo, né? Então, vocês podem anotar aí, depois vocês podem ler também, né? E usar para quando estiver passando aflição, estar declarando essa palavra, tá? Vamos no capítulo 2 também ver se a gente faz esse capítulo. E a gente fica hoje só no 1 e no 2, que é a primeira sessão do... E outra coisa, né? Fazendo sempre referência à primeira aula e ao estudo panorâmico. O capítulo 1 e o capítulo 2, ele é escrito assim em forma de narração, uma prosa. Aí no capítulo 3 até o 31 vai ser, assim, a poesia hebraica, né? Então, esse 1 e 2, ele é um diferencial, é uma introdução bem legal, né? Também, assim, o autor, que a gente nem sabe direito quem foi, mas ele fez a coisa bem feita, né? Muito bem feita. Vamos ler, então, do versículo, no capítulo 2, do 1 ao 3. O que vai acontecer aqui? Espera um pouquinho só, né? Nesse capítulo 2, aqui no começo, o capítulo como um todo, nós vamos ver, né, que vai ter uma nova reunião. Satanás, ele veio para quê? A gente sabe muito bem que está descrito lá no capítulo 10 de João. Matar, roubar e destruir. Né? Então, ele vai sempre aumentar a guerra, nunca ele vai diminuir, né? Mas glória a Deus que nós temos Deus. E vai ser, no capítulo 2, ele vai ser o livro do porquê do Jó, ele vai ficar fazendo tantas perguntas, por quê. E o próprio Senhor vai dizer que não tem uma resposta. O sofrimento dele é sem causa.
E aí que está escrito, e a gente não pode esquecer esse versículo também, que muitos estudos colocam esse versículo aqui do capítulo 2, que nós vamos ler, como sendo um capítulo central, chave de todo o livro, tá? Tá muito interessante. Pode ler do 1 ao 3. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então, essa parte aí, ó, pode até selecionar, vocês grifem nas suas Bíblias, eu grifei nas minhas todas. Havendo-me tu incitado, né? Ou seja, ele instiga, Satanás instigou o próprio Deus. Senhor, né, contra esse servo, Jó, homem íntegro e reto, que era temente a Deus e que se desviava do mal, para o consumir sem causa. Isso aqui, acho que a gente tem que colocar mesmo, porque responde muita coisa, né? O próprio Senhor já deixa claro aqui no livro. A gente mesmo quer dar tanta resposta, às vezes, dá os porquê, que o Senhor mesmo fala que não tem porquê. O porquê é porque ele conhece Jó, porque ele conhece o coração de Jó, sabia até onde Jó poderia aguentar, né? A resiliência, a perseverança e tudo. Assim como ele conhece cada um de nós. Ele sabe da nossa estrutura, sabe que a gente não aguenta, né? Muita coisa. Cada um tem a sua cruz e o peso de cada um, Deus sabe, né? Então, a força que cada um tem para carregar. Exatamente. Então, vamos aí, né? Pode ler do 4 ao 8. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, não blasfemas de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse... Só até o 8, até o 8 só. Tá. Aqui... vai ver que ele está aumentando, né, a acusação. Então, eu falei assim, bom, já tocou nos filhos, né, que é a parte mais dolorida, mas ele ainda está em pé, com saúde. Então, a tocar na saúde dele. Então, vou falar, né? Satanás fala, então vamos, né? Vamos aumentar. Mas aí o Senhor falou assim, você pode ir, mas a vida dele você não tira, porque você não tem poder para tirar a vida de ninguém. Né? E é isso que a gente viu nesses versículos aí, do 4 a 8, né? Deus tem a convicção, né, que Jó não ia vacilar. E ele tocou. E tanto que ele permite. Então, foi segundo golpe, e o Senhor permite ainda que ele vá adiante nessas acusações e deixa ele fazer, para mostrar para ele que ele tem força, mas
Deus no é teu maior. coração. A Ângela quer falar, Ângela? Levantou a mãozinha? Levantei. Sil, eu não entendi no versículo 4 o que 4? que é agora no 2, no 2:4. Uhum. O que que ele quis dizer por pele, Pele por pele, osso por osso. É a saúde aqui, representando o conjunto da obra, né? Ele quis dizer assim, esse pele por pele representa a parte física. Deu para entender agora? Quando fala pele por pele, ele tá a integridade física. Vê que depois ele vai tocar, ó. Tanto que ele continua no 5, vamos dizer assim, explicando o próprio pele por pele, ele vai falar, toca nos ossos, toca na carne, né? E o bispo Bruno, ele gosta de falar, né, que ele vai dos pés para a cabeça tocando, né? Que Deus não, ele nos protege da cabeça até os pés. É diferente, né? E porque vê assim, ó, sobe um pouquinho. 7, deixa eu ver no 8 aí. É o 8. Não, não é. É aqui no 7 mesmo, ó. Que ele feriu Jó de úlceras malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ele começa de baixo para cima. E geralmente, quando fala que Deus toca na gente, abençoando, é da cabeça, né? Até os pés. Bom, respondido, Ângela? Ou tem mais alguma coisa? Ok, então vamos lá. Só deixa Agora eu complementar. Ah, Eu queria complementar, né? Quando ele fala pele por pele, é meio também é o que ele já está pensando em ferir, né? Porque lá no versículo 7, quando ele fala em úlcera, são lesões abertas causando desintegração ou necrose. Degenera, contamina. É exposição do tecido profundo. É na pele então, ele mesmo, né? Toca na pele mesmo. Quando fala úlcera, né? Porque vai sair pus, né? Que no versículo fala que ele vai se raspar, né? Vai raspar a pele mesmo, né? Mas então, de modo geral, é a integridade física dele mesmo, né? Vai rasgar a pele dele, né? Acabar, né? Tanto quando a gente viu a série, né? Que passou na Record, ele ficou com essa questão das úlceras, né? Saindo pus, que ele exalava um cheiro horrível, né? Quem já lidou com isso sabe que fede mesmo, né? Tirando o eufemismo, o mau odor de quem fica com úlceras nesse nível é terrível. O versículo 9 e 10 eu vou estar destacando, né? Só porque também porque é uma personagem que é citada aí, não fala o nome, né? Vai entrar a mulher dele, e essa declaração que a maioria sabe, né? Que vai entrar a mulher aí, só aparece aí para fazer essa declaração que é terrível, né? É uma blasfema. Pode ler o 9 e 10, só para ver que é um conselho, mas é uma blasfêmia contra Deus. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa seu Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Né? Então, ela também, né, deu conselho, né? Amaldiçoa. A Vai ficar Deus, né? sincera ainda, vai ficar íntegro. Depois de tudo isso, né, que está acontecendo com você, amaldiçoa seu Deus e morre. Então, acaba logo com esse sofrimento, né? Embora a gente fica indignada, é uma posição muito humana e muito realista, que muita gente, quando o sofrimento, ontem nós vimos, né, o testemunho do nosso irmão Ronaldo, um exemplo, né, gente? Uma coisa assim e o primeiro local que eu trabalhei como enfermeira foi numa enfermaria de oncologia,
onde naquela época não tinha nem 20% dos recursos que tem hoje, em termos de terapia, em termos de tratamento. E era um terror, né? Você viu ele contando ontem e como que ele conta sentindo a dor. Porque ele passou e está passando ainda, né? Mas ele já tomou, desde o começo que ele começou a passar por esse processo, ele já teve essa posição, né, de acreditar e de confiar que Deus ia livrar. Mas assim, a gente colocando aqui no sentido de que a gente, é difícil aceitar o sofrimento, assim, principalmente em questão de doença, de dor, né? Eu acho que bens, como a gente também, assim, quando coloca um número, né, eles falam assim, uma pessoa bilionária vai falar, eu não consigo nem entender o que é aquilo. Então, quando a gente também não tem tanto dinheiro, a gente nem entende, né? Por que que eu estou falando isso mesmo? Porque quando tem pessoas com um nível de riqueza tão grande, né, a pessoa também até atentam contra a vida, às vezes, quando perde, né? Quando perde a sua riqueza. E então, é uma questão humana. E a gente está falando aqui, mas não é assim, vamos dizer que você nunca vai ver até mesmo um crente falar isso, né? Às vezes, fala assim, puxa vida, né? Se Deus é bom, se Deus existe, até fala isso, se Deus existe, como que ele vai permitir isso, né? E se fosse o contrário também, né? De todo mundo automaticamente ia ter fé. Porque ela fala assim, vou ter fé porque também eu não vou ter sofrimento nenhum, né? Uhum. Pensa bem esse outro lado, né? Se fosse uma coisa assim que já era, né? Quem tem fé não sofre. Então, automaticamente, todo mundo ia ter fé. Pelo menos a gente imagina, né? Assim, não dá para você pensar outra coisa. Fala, Ângela Souza. A gente está falando de fé e de sofrimento, e eu bati os olhos aqui no estudo, no 2,7, né? Deve estar falando exatamente isso. Você quer que eu leia? Pode ler. Ó, às vezes os crentes realmente podem sofrer mais do que os incrédulos, porque aqueles que seguem a Deus podem se tornar alvos especiais de Satanás. O povo de Deus, portanto, pode ter suportar dificuldades, perseguições ou provocações. Foi o que aconteceu com Jó. Devemos estar preparados para os ataques de Satanás. Quando sofremos, não devemos concluir que Deus nos abandonou. Ele não abandonou Jó. O caminho para derrotar Satanás é uma fé firme. É uma questão de fé, né? É. Então, é isso mesmo, né, que a gente está falando e às vezes, quando a gente é testado, né, a nossa fé é provada e a gente é aprovada, a gente se torna testemunho vivo para as outras pessoas também, né? Através desse testemunho de superação e contar, né, a gente consegue fazer esse reverso, né? E fazer com que a pessoa acabe reconhecendo quem é Deus pelo agir dele na nossa vida, tá? Agora vamos ler o finzinho, né, do 11. Do 11 em diante, pastora Terê. Tá. Do 11 ao 13. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Ebildade, o suíta, e Zofar, o namatita. E concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os seus olhos e não o conhecendo, levantaram a sua voz e choraram. E rasgando cada um seu manto, sobre as suas cabeças, lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra.
7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Aí também é um exemplo para a gente, né? Que a gente também, quando vai ver a pessoa sofrendo, a gente quer consolar, né? E aqui no começo, eles foram para consolar e eles ficaram só do lado, sem falar nada, né? Sem dizer palavra alguma. Então, essa parte aí a gente também tem que refletir, né? E a gente sabe, né? Às vezes, diante de um luto, diante de tantas coisas, mas é muito importante a presença, assim, de alguma forma, mesmo que não seja física. Isso eu digo assim, por exemplo, né? Nós temos uma irmã que está passando por um luto, acho que está umas 2 semanas, a Noemi, né? Hoje mesmo eu mandei um oi para ela. Não foi um oi, mas é tipo um oi. E ela respondeu. Porque, assim, eu não vou estar presente, não estive presente com ela, mas ela tem que se sentir, de alguma forma, que ela está sendo amparada. Não vou ficar falando, não vou ficar fazendo discurso nenhum, entendeu? Mas aí até, né, dando um exemplo para nós, né? Às vezes a gente tem que falar um oi para a pessoa para saber, olha, eu continuo aqui, eu não vou ficar falando porque as palavras às vezes não vai resolver, né? Mas ela vai saber que ela tem alguém ali do lado dela, é importante. Então, os amigos, que aqui apresenta como os 3 amigos, né? E eu até dei a tarefa para vocês de estarem fazendo a pesquisa, né? E a gente viu lá, né, que teve 3 respostas publicadas lá no nosso... Publicada, não é publicada, né, gente? Postada no nosso grupo lá, no Examinai, né? O primeiro foi da Ângela, foi um pouco resumido. Não sei se a fonte dela foi EIA, parece que sim, né, Ângela? E aí a Bíblia, né? Fui comparando os capítulos que eles aí a sugerem, né? E é isso mesmo, não há muito o que dizer, né? Não se Então, sabe ao certo a origem, né? Tudo é, suposições. teve o seu, depois teve o da Rose, que também, não sei se ela pegou mais de Bíblia, ou só da web mesmo, e o da Ângela Bueno. A gente vai estar encerrando já, mas assim, os 3 vão dizer a mesma coisa. E eu pedi para fazer para vocês verem, né? A gente fazer reflexão enquanto estudo, né? Falar o tema Anitta, depois o suíta, o namatita. Então, a gente fez, são adjetivos, né? Aí, sei lá, eu não sei, não lembro de português quando fala de nacionalidade, né? Esse tipo de adjetivo. Você lembra o nome, Ângela Bueno? Quando faz referência, assim, à nacionalidade, que tipo de adjetivo que é? Aí a gente lê, né? Geralmente, como esse não é o foco, mas a gente está estudando aqui. Para mim, o foco é mostrar que essas pessoas, eles não eram israelitas mesmo, né? Quando você vai ver toda essa questão de fala da nacionalidade deles, e eles são colocados aqui. Porque tudo que está escrito aí, seja bom ou seja mal, está na palavra para um exemplo para nós. E a gente toma como exemplo porque, né, nem tudo a gente precisa passar por, mas a gente vai ter o exemplo para nem precisar fazer as mesmas coisas, principalmente quando é coisa errada, né? Você toma o conhecimento e passa, né? E a boa estratégia deles vai ser o silêncio. Mas quando a gente começar do capítulo 3 em diante, que vai começar os diálogos, aí vai entrar a parte que eles começam a errar, pelas formas deles pensarem. E aí eu não sei se é possível a gente pegar o da Ângela, que está, da Bueno, que ele resume ali, está mais compacto para fazer a leitura e a gente encerrar, fazendo a leitura desses 3 amigos, né? Porque Deus não é só do israelita, Deus é um Deus de toda a terra, né?
E aí a gente tem essa compreensão também. Dá para colocar ou não? Senão só faz a leitura, tá, Ângela? Vou pedir para a Ângela Bueno ler. Tá, espera um pouquinho, só deixa eu pegar ele aqui, tá? Onde eu salvei. Lê só a parte que fala do É, rapidinho. Você leu a um, né? introdução. É, pode ler desde o começo. Oi? Tá falhando, Ângela. Oi, tá me ouvindo agora? Sim, Começa da introdução? começa. Tá. Os amigos de Jó não eram israelitas e habitavam terras vizinhas a Uz, situadas mais ao sul do Oriente Médio. Eram homens ricos, sábios e desfrutavam de elevada posição social. No texto de Jó, são tidos como antagonistas menores, comparados a Satanás. Considerando a ordem em que são apresentados, podemos considerar que Elifaz era o mais velho e Zofar o mais novo entre os três. Mesmo assim, eram idosos e mais velhos que Jó. Todas as suas argumentações contra Jó baseiam-se na lei de causa e efeito. Elifaz era habitante de Temã, no Oriente Médio, e idumeu de nacionalidade, Edom. Tal lugar era associado à sabedoria, que está citada em Jeremias 49:7. Descendia diretamente de Abraão através de Sara, que no caso é por causa do filho Esaú, e era considerado o mais influente entre eles. De modo racionalista, questionou Jó a partir da sabedoria tradicional. Bildade era de Suã, na parte do Oriente, classificada como Arábia, talvez membro de uma tribo nômade do sudeste da Palestina. Ele também era um descendente direto de Abraão, mas através da outra esposa, que era Ketura, depois que Abraão ficou viúvo, né? Depois que Sara morreu. Era uma das concubinas que ele teve. Mas ele casa com ela, né? Mesmo, Casou. né? Depois que a Sara falece, né? Isso. Em suas indagações contra Jó, personificou o defensor de Deus. Zofar era de Naamá, um povo do Oriente Arábio, não identificado até hoje. Suas inquisições apresentavam o peso da promotoria. Tá, porque... só até aí por enquanto. Tá. Né? Só para finalizar um comentário, porque dos diálogos, o mais pesado foi Zofar, né? Então, porque quando você até pegar o que a Rose colocou, ela vai colocar dentro dela, que é mais extenso, como que era o critério de cada um. A teologia é tudo raciocínio, cada um, vamos dizer assim, que aqui a gente fosse tudo filósofos, né? Cada um vai pelo seu raciocínio lógico e defende a coisa de um jeito, né? Mas, de certa forma, todos eles estavam dentro de um raciocínio, né? De causa e efeito, como fala lá, né? E o que a gente vai deixar aí, já comentou na semana passada, eles vão querer provar para Jó que é por causa do pecado dele que ele está passando todo esse sofrimento, né? E uns vão, né, como se fala, até pegar mais pesado, porque
Aí começa até a supor o que ele poderia ter feito, qual o pecado que ele poderia ter cometido, né? Então, a gente vai ver isso na leitura do 3 em diante, né? Em termos da gravidade do pecado dele, né? Ele, O quão grave foi para ele estar recebendo aquele tamanho daquele castigo, né? E Mais como ou se menos eles isso, também né? pudessem medir como se para Deus tivesse pecadinho, pecadão. Então, é um Pecadão, monte né? de coisa, né? Sim, Então, sim. e também, só que também é interessante para a gente aqui, que eu pedi para vocês pesquisarem, né? Que ele fala o tempo todo, vai chamar ele de Temanita, né? De Temã. Então, coloca, e é sempre essa região lá, que era a região de Edom. Aí, o outro fala que é o Suíta, que era de Suá, né? Então, aí, também, essa cidade fala que é na Arábia, tudo Oriente, tudo aquela situação ali. Agora, o Zofar, que é o Naamatita, né? Naamatita. Também é uma região tudo próximo de Edom, mas nem sabe localizar, né? Então, eu acho interessante isso daí também, para a gente ver, né? E forma mesmo para a gente entender que está falando desse povo. É um livro que é o mais antigo, e, na realidade, nem Jó, nem os seus amigos que vão contribuir com isso, eles não eram israelitas. Então, o livro não se trata, por ser antigo, por Deus ter preparado e colocado esse povo, o povo de Israel, para mostrar para todas as outras nações quem é Deus, né? Mas aqui ele está usando uma nação um povo que não era povo de Deus, para mostrar que ele criou tudo e ele é soberano sobre tudo, sobre todo, né? Tu é soberano sobre tudo, sobre a terra, né? Então, ele é tremendo mesmo, né? Porque ele mostra aí que ele está cuidando, e no final a gente sabe como que é a história, que é muito maravilhoso, que é ele que está no controle mesmo. Agora pode ler do Eliú, né? A outra Ângela Souza, porque, né, até se perguntou para mim, ele era discípulo, não era discípulo de Jó, né, que você falou da outra. Eu falei assim, nem fica muito claro dele ser um amigo, né, mas ser alguém que está ali acompanhando, porque ele era uma pessoa, assim, vamos dizer, curioso também, um jovem curioso, que tinha suas posições bem também, né, determinadas, e por isso que ele entra na conversa depois, né, já com um raciocínio que não justificou nada, mas que já foi na contramão, e dentro de você for ver assim a questão literária mesmo, e ele vai abrir, né, assim, para que Deus venha responder, porque Jó o tempo todo vai estar esperando, né, já que ele tinha esse relacionamento com Deus, uma hora Deus meu Redentor vai falar. E esse discurso do Eliú, ele prepara justamente o campo para que o Redentor fale e feche o livro, né? Então, lê esse último aí, é o Eliú, e a gente encerra, tá? É bem rapidinho. É Ângela Bueno, né? Eu para ler? A Bueno, no finzinho, para Tá. encerrar, né? Tá, peraí. Eliú era da região de... Tá, Eliú era da região de Buz. Buzita. Local... Ele é o Buzita. É um Buzita, quase Buzita. Um local na área do deserto da Arábia, próximo a Uz e Edom. Identificado como Baraquel, da família de Edom, acredita que seja descendente de filho de Naor, irmão de Abraão. O relato não o identifica como um amigo de Jó. Sendo o homem mais jovem, aguardou que os mais velhos finalizassem suas indagações para que pudesse se manifestar. Em sua repreenda contra Jó, diferente dos amigos, traz uma perspectiva
mais teológica sobre o sofrimento. Tá? Então, aqui aí tem a fonte, né, que está falando, mas aí está colocando um resumo das duas, né? Que as duas colocaram lá. Quem não quiser ler tudo, lê o da Ângela no comecinho, que está falando tudo isso resumido. Quem quiser saber mais das teologias de cada um, já ter uma coisa mais já na cabeça, dos discursos, são 3 discursos, né? E fala discursos ou diálogos, onde Jó fala, e eles vêm com a tese dele, e assim a gente vai ver do capítulo 3 em diante na próxima aula, tá, gente? Ó, peço perdão aí que a gente atrasou um pouco, né, a hora. Vamos tirar nossa foto. Estou suando aqui porque eu ponho uma luz e é quente pra caramba. Dá um sorriso, gente. Então tá, né? Então, que Deus abençoe cada um, que vocês tenham uma noite reparadora de sono, Amém. descanso, tá? E espero que tenham gostado da aula de hoje também, e vamos que vamos, tá? Amém. Abençoada para todos. Vamos continuar estudando juntos, que eu acho que vai ser mais interessante. Vou mudar um pouquinho aqui a estratégia. Tá certo. Tchau, Deus abençoe. Tchau. Tchau.